Quando Samantha e Ethan viram pela primeira vez a mansão vitoriana, foi amor à primeira vista. Escondida atrás de um véu de carvalhos imponentes e cercada por um jardim coberto de vegetação, a casa exalava um charme assustador. Sua tinta descascada e janelas com tábuas pareciam sussurrar promessas de um novo começo, um lugar para criar seus sonhos compartilhados. Recém-casados, ansiosos para escapar da agitação sufocante da vida na cidade, eles foram atraídos por sua solidão e pela noção romântica de dar vida novamente à estrutura decrépita. Imagine só, Samantha disse, segurando o braço de Ethan. Nós vamos consertar. Torna-la nossa. Ethan sorriu, imaginando a transformação. Uma nova camada de tinta, novas janelas, o riso de futuras crianças ecoando pelos corredores. Era uma aventura, um testamento de seu amor e determinação. Mas quando assinaram os papéis, o sorriso do corretor de imóveis vacilou um pouco. Tem muita personalidade, ela disse, seus olhos disparando brevemente em direção à casa. Samantha riu, ignorando a hesitação como parte do charme. Eles eram jovens, apaixonados e prontos para enfrentar qualquer coisa. A excitação os levou pelos primeiros dias. Eles esfregaram anos de sujeira das paredes, arrancaram carpetes podres e descobriram madeira intrincada sob camadas de tinta. No entanto, quando a noite caiu e a casa se acomodou em seu silêncio noturno, Samantha começou a notar algo incomum. Um leve som sussurrante. A princípio, ela pensou que fosse o vento passando por rachaduras na estrutura antiga. Mas o som não era aleatório. Tinha uma cadência, um ritmo inquietante, como se alguém estivesse falando além de sua compreensão. Ela descartou, culpando a exaustão e sua imaginação hiperativa. Mas, à medida que os dias se transformavam em semanas, os sussurros se tornaram mais distintos. Deitada na cama, ela quase conseguia distinguir palavras, frases que pareciam ecoar seus próprios pensamentos. Medos que ela não havia expressado, memórias que ela não revisitava há anos. Seu desconforto aumentou, mas Ethan não se preocupou. Casas antigas fazem barulho, Sam, ele disse uma noite enquanto estavam deitados na cama. Esta apenas se acomodando. Ou talvez sejam os canos. Mas Samantha não estava convencida. Os sussurros não eram rangidos ou gemidos aleatórios. Eles pareciam vivos, intencionais. E conforme os dias passavam, a casa começou a mudar. Sutil no início, uma porta que não abria em um dia, mas balançava livremente no outro, itens que ela jurava ter deixado em um lugar aparecendo em outro. O ar parecia mais pesado, carregado de uma tensão invisível. Uma tarde, enquanto limpava o sótão, Samantha tropeçou em um velho diário encadernado em couro. A capa estava rachada e gasta, as páginas amareladas pela idade. Folheando-o, ela percebeu que pertencia a uma mulher chamada Eleanor, uma antiga ocupante da casa. A caligrafia de Eleanor era elegante, mas frenética, suas palavras recontando uma lenta descida à loucura. A casa escuta, dizia uma entrada. Ela conhece meus medos, meus arrependimentos. Ela os fala de volta para mim em sussurros que se enterram em minha alma. A respiração de Samantha engatou enquanto ela lia. As experiências de Eleanor refletiam as suas. Os sussurros, os espaços em mudança, a atmosfera opressiva. A entrada final enviou um arrepio pela espinha dela. Não consigo mais dizer o que é real. A casa está viva e não me deixa sair. Ela mostrou o diário para Ethan naquela noite, com as mãos tremendo. Ele leu em silêncio, franzindo a testa. Quando ele finalmente falou, sua voz estava firme, mas tensa. É só uma história, Sam. Talvez ela estivesse doente. As pessoas escrevem coisas estranhas quando não estão bem. Mas a semente da dúvida havia sido plantada. Naquela noite, Ethan ouviu os sussurros pela primeira vez. Eles chegaram até ele na calada da noite, um murmúrio baixo que parecia vazar das paredes. A princípio, ele pensou que fosse Samantha, mas quando se virou para acordá-la, ele a encontrou dormindo profundamente. Os sussurros ficaram mais altos, mais claros, falando de suas inseguranças e medos mais profundos. Seu fracasso em proteger Samantha, suas dúvidas sobre o casamento deles, seu medo de ficar preso nesta casa em ruínas. Ele ficou acordado, olhando para o teto, os sussurros roendo sua mente. Conforme os dias se transformavam em noites,
a malevolência da casa se tornou inegável. Os sussurros se transformaram em gritos, guturais e atormentados, ecoando pelos corredores vazios. Figuras sombrias tremeluziam nos cantos de sua visão, disparando para longe quando se viravam para olhar. As paredes pareciam pulsar, vivas com uma energia sinistra. Samantha e Ethan começaram a se voltar um contra o outro, sua paciência se desgastando sob a influência da casa. Discussões irrompiam sobre questões triviais, suas palavras misturadas com veneno que eles não reconheciam como suas. Desesperada por respostas, Samantha mergulhou mais fundo no diário, juntando as peças da história sombria da casa. Cada ocupante sofreu um destino semelhante: paranoia, loucura e, finalmente, desaparecimento. Ela descobriu recortes de jornais antigos sobre o dono original da casa, um homem recluso chamado Victor Holloway. Rumores circulavam sobre seus experimentos com o ocultismo, sua obsessão com a imortalidade. Um artigo mencionou um incêndio trágico que tirou sua vida, mas nenhum corpo foi encontrado. Enquanto Samantha lia em voz alta uma noite, os sussurros aumentaram, abafando sua voz. As paredes tremeram, e uma porta que eles nunca tinham visto antes apareceu no final do corredor. Ela o chamou, sua presença era aterrorizante e irresistível. Eles hesitaram, mas a casa não lhes deixou escolha. A temperatura caiu, e uma escuridão opressiva tomou conta do cômodo, forçando-os em direção à porta. Atrás dela havia uma escada em espiral descendente, mais profunda do que parecia possível. Eles desceram, o ar ficando mais frio a cada passo. No fundo, encontraram uma sala cavernosa iluminada por velas bruxuleantes. As paredes estavam cobertas de símbolos estranhos, e no centro da sala havia um espelho enorme e ornamentado. Sua superfície brilhava, refletindo não suas imagens, mas versões distorcidas e de pesadelo deles mesmos. Os sussurros se tornaram ensurdecedores, suas palavras incompreensíveis, mas profundamente perturbadoras. O espelho começou a ondular, e figuras sombrias emergiram, suas formas indistintas, mas inegavelmente humanas. Eles alcançaram Samantha e Ethan, suas mãos frias como a morte. O pânico surgiu, e Ethan agarrou a mão de Samantha, puxando-a de volta para cima das escadas. Mas a casa lutou contra eles, suas paredes se fechando, seus pisos se movendo sob seus pés. As sombras os perseguiram, seus sussurros se transformando em lamentos angustiados. Samantha agarrou o diário, seu peso estranhamente reconfortante, enquanto eles irrompiam no ar da noite. A casa surgiu atrás deles, suas janelas brilhando com uma luz sobrenatural. Eles não pararam de correr até chegarem ao carro. Enquanto aceleravam, Samantha olhou para trás. A casa estava silenciosa e parada, mas ela sabia que não tinha acabado. Os sussurros o seguiram, fracos, mas inconfundíveis, ecoando no fundo de sua mente. A casa que sussurra não desiste. Ela espera, paciente e faminta, por suas próximas vítimas. As semanas seguintes foram um borrão de medo e confusão. O vínculo outrora inabalável do casal foi destruído pela provação. Samantha ficou obcecada pelo diário, debruçando-se sobre cada palavra em busca de respostas. Ethan, por outro lado, ficou mais distante, recuando para dentro de si mesmo enquanto sussurros continuavam a assombrar suas noites. Quanto mais tentavam discutir a casa, mais afiados seus argumentos se tornavam, como se sua influência ainda permanecesse sobre eles. Uma noite, a curiosidade de Samantha superou seu medo. Ela decidiu entrar em contato com a Sociedade Histórica local, na esperança de descobrir mais sobre Victor Holloway e o passado da mansão. A velha bibliotecária que ela conheceu lá pareceu relutante em falar a princípio, mas depois de alguma insistência, ela revelou uma história assustadora. De acordo com a lenda local, Holloway havia realizado um ritual destinado a prender sua alma dentro da casa, ligando sua energia à sua essência. A mansão havia se tornado uma entidade viva, sustentada pelos medos e sofrimentos daqueles que entravam nela. O coração de Samantha disparou quando a bibliotecária deslizou um antigo tomo encadernado em couro sobre a mesa. O livro continha relatos detalhados dos rituais de Holloway, incluindo símbolos e encantamentos assustadoramente semelhantes aos que ela tinha visto na sala escondida. Uma passagem chamou sua atenção. Para romper o vínculo, é preciso confrontar o espelho. Só então a escuridão pode ser desfeita. Quando ela voltou para casa e compartilhou suas descobertas, Ethan ficou incrédulo.
Você está falando sobre lutar contra uma casa mal assombrada? Isso é loucura, Sam. Ele retrucou. Mas, no fundo, ele sabia que eles não poderiam continuar vivendo assim. Os sussurros estavam ficando mais altos, mais insistentes. Eles conseguiam sentir a atração da casa, mesmo a quilômetros de distância. Sem outras opções, o casal decidiu encarar a casa uma última vez. Armados com o diário, o tomo e uma determinação de ferro, eles dirigiram de volta para a mansão. Sua silhueta surgiu contra o céu escuro, uma presença malévola que parecia engolir a luz ao redor. No momento em que cruzaram a soleira, os sussurros os envolveram, mais ameaçadores do que nunca. Eles refazem seus passos até a porta escondida, agora aberta e esperando. Descendo para o porão, eles sentiram o peso opressivo do olhar da casa. O cômodo cavernoso estava exatamente como eles o deixaram, o espelho brilhando ameaçadoramente em seu centro. A mão de Samantha tremia quando ela abriu o tomo e começou a ler o encantamento destinado a quebrar o vínculo. O ar ficava mais frio a cada palavra, e as sombras ao redor deles pareciam se contorcer em agonia. O espelho começou a ondular mais uma vez, e os reflexos distorcidos deles mesmos rosnavam e arranhavam o vidro. Ethan deu um passo à frente, segurando a mão livre de Samantha enquanto a sala explodia em caos. As paredes tremeram, e um rugido ensurdecedor encheu o espaço. Enquanto Samantha falava as palavras finais, o espelho se estilhaçou, seus cacos se espalhando como estrelas cadentes. As sombras recuaram, seus gritos angustiados desaparecendo no silêncio. A energia opressiva se dissipou, e pela primeira vez, a casa pareceu vazia. Eles emergiram na luz do amanhecer. A mansão estava quieta atrás deles. Embora tivessem sobrevivido, sabiam que nunca escapariam verdadeiramente das memórias. Os sussurros podem ter sido silenciados, mas as cicatrizes que deixaram para trás permaneceriam para sempre.